As rachaduras na ponte sobre o rio Uruguai, algumas com cerca de 10 centímetros, são visíveis principalmente quando passam caminhões. A foto é da ponte Rio-Niterói, que, segundo o texto, corre risco de desabar. Não se trata de uma rachadura, e sim de uma junta de dilatação, que permite ao concreto suportar variações de temperatura. Quem passa pelo anel viário estranha essa abertura de 22 centímetros no centro da ponte. Trata-se de uma junta de dilatação. A cada 9,60 m, uma junta de dilatação. Comprimiu tanto que ele chegou a quebrar. Isso aí, pessoal, para vocês verem o tanto que tem que ser respeitado uma junta de dilatação. Sábado para domingo a gente começou a ouvir alguns barulhos, né? A gente deu um pulo na cozinha. Todo o corpo é formado por um número imenso de partículas, átomos ou moléculas, que estão num constante movimento de agitação, e essa agitação é a denominada energia térmica. Se a temperatura desse corpo for aumentado, essa energia de agitação aumenta, as partículas passam a ocupar um maior espaço e a distância entre cada duas partículas, vizinhas ou não, vai aumentar, dando origem àquilo que macroscopicamente a gente chama de dilatação do corpo. Nessa representação, observe a energia de agitação das partículas desse corpo e a temperatura que está indicada pelo termômetro que está ao seu lado. Agora, numa temperatura maior, as partículas oscilam com mais energia e, conforme a temperatura vai diminuindo, elas retornam ao estado de agitação que tinham antes. É preciso lembrar que o nosso universo tridimensional, seja qual for a forma do corpo, a gente pode definir as suas dimensões através de 3 medidas: comprimento, largura e espessura. Durante um aquecimento, o distanciamento das partículas se faz nessas 3 dimensões, aumentando comprimento, largura e espessura. Isso quer dizer que as dilatações que acontecem na natureza envolvem dilatações de volume, que a gente vai denominar de dilatação volumétrica. Para simplificar o estudo, a gente começa estudando as dilatações de comprimento. Isso vai ser chamado de dilatação linear. Ampliando para dilatação de comprimento e dilatação de largura, a gente vai ter a dilatação de área, que é a dilatação superficial. E se observa que tanto a dilatação volumétrica, quanto a superficial, quanto a linear, dependem diretamente das dimensões iniciais, do tipo de material que está sendo aquecido e, logicamente, da variação de temperatura. E aí a gente pode descrever essas dilatações matematicamente. Equações. Na dilatação linear, ΔL representa o quanto aumentou o comprimento de um corpo. Isso depende do comprimento inicial de uma constante que depende do material chamada coeficiente de dilatação linear, representado pela letra alfa, e da variação de temperatura desse corpo. Na dilatação superficial, ΔA representa o aumento de área, A0 é a área inicial e beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial. Como a dilatação de área envolve 2 dilatações lineares, comprimento e largura, o coeficiente de dilatação superficial beta é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. Na dilatação volumétrica, ΔV representa o aumento de volume, V0 volume inicial e gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Como a dilatação de volume envolve 3 dilatações lineares, comprimento, largura e espessura, o coeficiente de dilatação volumétrico gama é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. Resumindo, a dilatação envolve esses processos que acontecem simultaneamente e o nosso papel é, em cada situação, escolher a equação correspondente ao que se deseja ver naquela situação.